Eu sempre quis falar de Ismael, porque o que a gente ouve quando a gente faz uma prece, principalmente para a prece de elevação, quando a gente faz aqui, né, que vai falando das falanges, dos grupos, das equipes pelo trabalho de hoje, vai evoluindo, fala das correntes das fraternidades, aí fala de Ismael, aí já pula para a Mãe Maria, aí já vai para Jesus, para Deus e pronto, está feita a evolução, a abertura do trabalho. E alguém sabe direitinho quem é Ismael? Então, nem eu sabia direito. A gente acha que ele só é o patrono da nossa nação, né? Aquele anjo determinado por Jesus para guardar o Brasil e o povo brasileiro. É só isso que a gente sabe de Ismael. Então, eu comecei a estudar, eu fiquei louquinha, porque é muita história que envolve Ismael. E depois a própria trajetória de Ismael até ele receber essa responsabilidade. Então, eu precisei cortar tanta coisa que eu gostava, que eu achava, isso eu não vou cortar, mas é muito pouco tempo, né? Então, assim, eu coloquei um pouquinho disso aqui, porque a história dele começa aqui, né? Isso fisicamente, né? Então, Ismael. Abraão, que era um cara super estudado, super respeitado na época, né? Ele tinha a esposa Sara e... Peraí, que eu acho que... Tá certo. Não, tá trocado, tá? Isaac é lá. Ai, que eu fiz ao contrário no meu caderninho. Aqui. Tá? O Abrão e Sara, por motivos que um fala porque eles eram muito velhinhos, outros falam porque Sara era estéril, né? Porém, não puderam ter filhos. E eles precisavam ter algum descendente para quê? Para manter o patriarcado aí, que na época era muito importante para eles. E naquela época, como era liberado pela cultura deles, né? A poligamia era liberada. Sara falou para Abraão: Abraão, meu amor, nós precisamos ter descendentes. Eu não consigo, eu não posso. Então, por favor, pegue uma escrava e faça um filho com ela para que a gente tenha um primogênito. Abraão não gostou muito da ideia, ele era corretíssimo, aliás, ele foi um dos únicos caras da época que já acreditava no monoteísmo, na crença num Deus único. Era difícil, aquela época tinham tantos deuses, não é? Ele tinha essa convicção. Então, o que aconteceu? Coitado do Abraão, Sara mandou, ele obedeceu. Ele foi lá e tiveram um filho chamado Ismael. Tá? Então, não. Abraão e Sara tiveram um filho chamado Ismael. Sara não. Agar, que foi uma escrava egípcia. Abraão e Agar tiveram um filho, Ismael. Aí, Sara começou a cuidar de Ismael como seu próprio filho. Era o primogênito, tudo em segredo, era o primogênito. Com o tempo, elas começaram a se desentenderem. E com o tempo, foi avisado por um anjo que Sara ia ser mãe, apesar de todas as dificuldades. Pois nasceu Isaac. Tá? Aí, as crianças tinham lá suas relações, foram crescendo, também começaram a se estranhar. Sara, então, falou para Abraão, expulsa os dois de casa. Está ficando muito difícil isso daqui. Essa competição para ser primogênito, os dois são primogênitos, só que o Ismael, era um primogênito fora da lei. Tinha lá com a sua escrava. E o Isaac não, era um primogênito real. Sara não queria.
Abraão foi consultar, porque o Abraão era um médium que tinha contatos já com o plano espiritual. E foi orientado ele o seguinte: aceite o que Sara falou, tem um porquê. Morreu a história aí. Ele aceitou, mandou a contragosto também os dois para o deserto. E lá foram os dois. Com o tempo, Agar morreu, ficou Ismael, que teve toda a sua vida voltada para o acolhimento de peregrinos perdidos, solitários, sofredores. Ele acolhia esse povo no deserto. Oferecia a sua tenda, com proteção, com alimentação, com muita conversa. Enfim, ele acolhia esses que andavam pelo deserto, né? Principalmente os com necessidades mesmo. E ele foi, com o tempo, desenvolvendo essa parte positiva, essa evolução já espiritual que ele começou a ter. Por outro lado, Isaac casou, acho que foi Rebeca, e tiveram 2 filhos, filho de Abraão com Sara, tá? Não guarda isso aqui não, isso aqui eu errei. Aí, tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. O Jacó e a mulher dele tiveram 12 filhos, que evoluiu isso para as 12 tribos de Israel. Vocês já estudaram isso? Então tem que fazer o curso, gente. Ano que vem vai ter. A gente aprende de uma forma bem legal mesmo. Não é aquela coisa maçante, né? Então, porque nós também estávamos nessa época. Quem garante que não? E quem éramos nós aqui? Será? Né? Enfim, as 12 tribos de Israel. Ismael teve lá a sua... Com o seu trabalho todo, ele se tornou responsável pela origem da nação árabe. E Isaac, pela nação judaica, propriamente aqui, ó. Tá? Agora chega dessa história. Já tinha que saber o que tinha que saber. Agora nós vamos lá para frente, porque tem tanta coisa boa a respeito da história propriamente, que eu fiquei com pena, mas não vai dar. No final do século XIV, Jesus, ele vinha de tempos em tempos fazer visita no planeta, que ele era o governador do planeta Terra. Então ele vinha para cá, de tempos em tempos, com uma assessoria toda, né? E ele vinha para quê? Para ver como é que estava, para conferir como é que estava o progresso do seu evangelho no meio dos homens. Coitado. Do mesmo jeito que ele veio lá no final do século XIV, seria vir agora para ver exatamente a mesma coisa. Ele viu os homens da época mergulhados numa escuridão grande. Numa escuridão tão grande, com os seus corações bem peludos, pela vaidade, pelo orgulho. E ele ficou muito triste de ver que ainda não tinha sido divulgado. Quem ficou de divulgar foi aqui, ó. Primeira revelação, Moisés, acho que já teve preleção sobre isso. Segunda revelação, lei do amor, foi Jesus que trouxe. Como que eles iriam receber a terceira revelação? Que era propriamente a doutrina espírita, né? Com tudo aquilo, a pluralidade das existências, a morte não existe, como que esse povo ia? Isaac não divulgou. Era para correr o mundo com isso, fez nada, enquanto Ismael só ficava recebendo o povo. Mas ele estava em evolução. Esses daqui parece que não fizeram muita coisa. E junto com todo aquele pessoal que veio com Jesus, tinha um espírito muito bem evoluído ali, que era tinha o nome de Enfio. Eu pensei que era com E. E eu fui ler sobre Enfio, era um sacerdote meio esquisito. Mas é com H. Então, se vocês chegarem a ler Enfio, Eliu é com H, tá? Ele fala, oh meu Deus do céu, oh Jesus,
Vamos conhecer outros continentes ignorados, outras terras que ninguém sabe que tem. Por quê? Porque lá tem espíritos jovens, né? Simples, aguardando uma oportunidade de uma semente de vida. E isso aqui eles estavam falando do continente americano, tá? Onde tinham lá o continente virgem e os índios que lá habitavam. E eles ficavam como lá? Tudo jogado, né? Viviam o dia a dia do jeito que dava. Tá bom. E Jesus queria, na verdade, e eu vou usar aqui um termo que eu acho que foi o que ele falou, porque muitas coisas eu vou ter que ler que eu não ia mudar a fala nem de Jesus e nem de Ismael. Então, tem coisas que eu vou ler que são frases deles, assim como eu achei que eu não deveria mudar. Por exemplo, Jesus, ele não queria, ele abençoou aquele pedaço de terra, as pessoas que estavam com eles lá, com ele, foram orientando, foram tentando levar um pouco do evangelho, ele abençoou a terra, vamos embora, que esse não é o lugar que eu quero. Eu não estou sentindo que seja. Eu quero um recanto planetário, onde se enxergava o símbolo da redenção humana. Ele procurava um lugar desse. Só que ali não era. Aí Eliú falou, mas Senhor, mais para o sul tem mais terras, vamos lá conhecer. Continente da América do Sul. Vieram para o nosso continente, né? E vieram para cá. Desceram, vieram, tal, e foram visitando. Quando chegou num local que ele falou, meu coração está aqui. Essa é a terra que eu estava procurando. Abençoou esse local e disse, aqui eu vou ler, tá? Para essa terra maravilhosa e bendita. Gente, presta atenção nessas coisas. Tudo, a preleção está toda aqui. E eu não pude explicar, a não ser ler. Está tudo aqui, nas coisas que ele fala e que Ismael fala. Para essa terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei de fraternidade universal. Sob este céu serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Mais tarde, Jesus falou para Eliú, você tem que reencarnar. Mas não nessa terra aqui não. Você vai reencarnar lá para cima, num local humilde, num local de muitos trabalhadores, lá para o Ocidente. Você vai para Portugal. Você vai como um estudante e o teu objetivo vai ser estudar bastante para desenvolver tecnologias, para ter conhecimentos, para alavancar a evolução marítima, para explorar os oceanos e explorar novas terras. Eliú reencarnou como o infante Dom Henrique, infante de Sagres. Vocês já ouviram? Acho que a gente já ouviu uma vez, qualquer, estudando a escola de Sagres. Só tinha muita gente de cultura lá. Vem Eliú, vai para a escola, é o infante de Dom Henrique, o infante de Sagres, começa a estudar, né? E vai montando viagens com esquadras para a exploração dos oceanos e de novas terras. E assim foi, até que, mais tarde, reconheceram uma terra que foi chamada Terra do Cruzeiro. Contando já aqui, nessa viagem, contando com falanges de espíritos evoluídos, estudiosos, a coordenação era de Ismael. Então é onde Ismael entra na história quando acharam a Terra do Cruzeiro, que mais tarde
somos nós. Recebeu outro nome. Para presenciar a chegada de Pedro Álvares Cabral nas terras do Cruzeiro, com suas esquadras todas, né? Quem estava? Claro, Jesus, que foi a terra que o coração dele escolheu, que já estava determinado, né? Eliú, que já tinha desencarnado, e Ismael, com as suas falanges. Estavam todos lá esperando, tá? E aí Jesus se dirige a Ismael dizendo: Ismael, manda ao meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Receba-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúna as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina, e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí, transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades. Tiberíades, eu esqueci de ver, mas acho que é onde nas águas do Tiberíades, ele ensinava, era onde ele passava os conhecimentos dele, né? Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Guarda esse símbolo de paz e inscreve na tua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir à causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo, que já tinha sido todo desestruturado lá na Europa. Quando ele viu tudo aquilo, por causa de religião, ele falou para Eliú, na época: essa terra já está cansada demais, está muito coberta de sangue, vamos em busca de outras terras. E foi onde começou a saga com Eliú. Então eles precisavam voltar a implantar o cristianismo, ou seja, a própria doutrina de Jesus, a lei de amor de Jesus, que é a segunda revelação, que daqui não saiu, né? E assim, Ismael em lágrimas, imagina eu lá, que só de olhar eu começo a chorar, imagina eu lá, recebe das mãos de Jesus a enorme incumbência, a grandiosa tarefa de guiar espiritualmente a nação que ali nasceria. Essa nação, o nosso Brasil, essa nação linda, deveria espalhar o Evangelho do Cristo pelo mundo de maneira que criasse raízes e se fortalecesse em cada país do nosso planeta. Isso é o Brasil, é a estampa do Brasil. É ou não é? Terras férteis, povo solidário, não tem briga por religião, é pontual o que tem. Mas ninguém vai derramar sangue por conta de religião. Gente, essa é a nossa nação. Essa é a pátria do Evangelho. Essa nação é o coração do mundo. E eles afirmam, no plano espiritual, que ainda vai se tornar. E tem muita gente que não acredita. Por conta disso que está acontecendo, está tudo certo. O que o homem provoca vai ser ele com Deus. O que vem dos desígnios de Deus, cabe a nós. Não assim, a doutrina espírita, ela tem uma coisa interessante. A nossa fé não é cega. A nossa fé é raciocinada. Então, se coisas acontecem, vamos lá.
Vamos parar para pensar, por quê? Por que que meus planos não deram certo? Quantas vezes a gente já se perguntou, puxa, me preparei tanto para isso, não deu certo. Não deu porque não era o melhor. Isso é, eu tenho que me subjugar isso? Não, você tem que ter o livre-arbítrio. Mas procura refletir e pensar, por quê? Será que isso seria o melhor para mim mesmo? Né? Então, assim, quando a gente está para reencarnar, já no plano espiritual, a gente já tem um determinado guia espiritual. Ele não vai ficar grudado em nós. Ele vai fazer o quê? Ele vai ficar nos inspirando, nos dando ideias, soprando, porém, respeitando o nosso livre-arbítrio sempre. Ouve quem quer, pensa o que quiser. Está ali, vem para nós. A gente tem que refletir e ver se é isso mesmo. Porque eles não vão ficar insistindo. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Nas nossas famílias, cada um tem o seu anjo de guarda, o seu mentor, enfim. Cada um tem. São compromissos assumidos antes do reencarne. Nossas famílias, nossos grupos de amigos, nossos grupos de trabalho, gente, cada um tem o seu mentor. Expandindo. Meu trabalho, eu trabalho em 3 lugares. Cada lugar tem o seu mentor. Cada setor daquele lugar tem o seu mentor. Vai vendo o trabalho da espiritualidade. Moramos em São Caetano. Segmentos, saúde, educação, cultura, policiamento. Cada setor tem o seu tutor, tem o seu responsável. E na nossa família, eles se comunicam para trocar ideias sobre nós, as nossas relações familiares, nossas relações com amigos, nossas relações no trabalho. Em cada setor tem um que coordena e tem os que vão coordenando por segmentos e que trocam ideias para que isso flua da melhor maneira, sem interferir no livre-arbítrio de ninguém. Eles são responsáveis por aquele setor. Por exemplo, tem um coordenador que é responsável pelos hospitais de São Caetano. Pode apostar que eles vão apostar tudo que eles puderem. Só não vai dar certo se o interesse do homem for maior e o livre-arbítrio tem que ser respeitado. Aí, nós estamos no estado de São Paulo. A coisa vai complicando, vai complicando. Tem lá o governador. O governador, abaixo dele, cada governador espiritual, tem os setores todos, né? Tem ali as assembleias, tem não sei o quê, setor de polícia, tudo, gente. Tem anjos de guarda para acompanhar cada responsável por cada setor. E eles também trocam para que tudo corra bem. Se não corre bem, vai ver de onde vem a falha. Geralmente é humana. Estados, governador de estado, secretário disso, secretário daquilo, secretário. Todos. Brasil, país, presidente, a presidência tem o seu anjo de guarda. Ministros têm seu anjo de guarda. E não é um só. São compromissos. Quando o presidente vem reencarnar, prefeito, esses caras que vêm para mudar, eles têm conhecimento da responsabilidade. Só que passa pelo esquecimento misericordioso. Só que chegam aqui, uns fazem, outros não. Aí o problema é deles. Só que respinga em nós. Beleza. E assim vai. Cada país tem um papel, gente. Cada diretor de segmento tem o seu papel. Planeta. Quem é o governador do planeta, pelo amor de Deus? Jesus Cristo. Desse e de mais 4.
Então o homem não é fraco. E aí? E para o Brasil, por ter sido determinado que vai ser o coração do mundo, pátria do evangelho, ele determinou Ismael para isso. Porque o cara foi abandonado, sofreu, mas ele aproveitou as situações de sofrimento dele. E fez por merecer. E a gente só passa por Ismael na prece. Vamos pedir Ismael, o anjo protetor do Brasil, determinado por Jesus, e já passa para a Mãe Maria e já vai embora. Quem é Ismael, pelo amor de Deus? Alguém lembra de rezar por Ismael? Pedir para os engenheiros siderais. Pedir para os anjos celestiais das grandes orbes. Que envolvam Ismael com as suas falanges. Que abracem o contorno brasileiro, protegendo das trevas que estão loucamente desesperadas agindo em qualquer canto, em qualquer segmento, de qualquer nação, de qualquer governo, de qualquer cidade, de qualquer município. A gente precisa pedir por Ismael e ver esse irmão celestial como o cara que pode, até onde Deus permitir, atuar nesses governadores, nesses responsáveis pela nação, em cada coxinha de retalho que é um país, cada estado, cada cidade, que eles sejam atuados, que abram suas mentes, seus corações, que ainda há tempo, para melhor direcionar cada segmento desses. E no todo, presidente, Supremo, ministros, todos possam ser tocados, pelo menos uma vez, para poderem conduzir essa nação maravilhosa para um caminho diferente. Caminho do bem. Porque há de se tornar. Não sabemos o que mais, pelo que mais nós vamos passar, mas que vamos passar. Tem um centro no Rio de Janeiro que chama Centro Espírita Ismael. Não sei se todas essas informações vieram por estudo, por comunicação mediúnica, mas esse centro também diz receber mensagens de Ismael. Não é impossível que seja dele, tudo é possível, porém tem seus mensageiros. De qualquer jeito. A mensagem já tem a sua veracidade e é sempre a mesma coisa. Eles pedem o seguinte, a espiritualidade, através do conteúdo, da influência, o envolvimento do nosso irmão Ismael, eles falam o seguinte. Nós espíritas precisamos nos unir, porque nós espíritas somos melhores? Não. Nós somos os mais devedores de todos, se a gente for ver. Mas cabe a nós, que sabemos um pouco mais, aplicarmos esse um pouco mais. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Isso tem que estar aqui. Cabe a nós, espíritas, estarmos unidos, não sermos contaminados pelo egoísmo, pelo egocentrismo e pelo sentimento de superioridade de uns com os outros. Nascemos nus, morremos nus e apodrecemos. Todos iguais. Ninguém vai ter um início ou um fim diferente desse. Ou vai ser queimado, ou vai apodrecer. Quem somos nós? Isso é preciso manter para que a nossa nação seja, de fato, o coração do mundo e a pátria do Evangelho, e se assim Deus permitir, a partir de 2057. A regeneração vai ser mais evidente e não vai ser nada assim, vai só reinar o bem. Não, não é assim. Vai ter o mal, mas o mal vai ser numa quantidade muito menor. Portanto, vamos fazer pelo país, pelo planeta e por nós. Eu não quero reencarnar em outro lugar. Eu não gostaria de reencarnar em outro orbe.
planetão, chupão, sei lá, com os nomes que estão dando por aí. Né? Esse planeta já está reconhecido já. É um planeta muito parecido com o planeta Terra, as condições climáticas, tudo exatamente como começou. E quem reencarna lá vai começar exatamente como nós começamos, da caverna. Vai ter que aprender desde o começo. E 57, que é um ano aí sugestivo, né? Vai começar a fase de regeneração, é onde nós vamos ser um pouco mais felizes, ter um pouco mais de segurança, confiar mais na gente e nos nossos irmãos. Então, vamos fazer para o planeta. Vamos pedir por Ismael, que precisa desse fortalecimento, para essa nação realmente se tornar para que veio se tornar. Leiam, vamos ler mais sobre Ismael, sobre tudo aí, ó, desde o começo. É muito gostoso, não tem nada chato não, é muito gostoso mesmo.